Olá, amigos, tudo bem? Quero deixar aqui uma palavra para a reflexão de vocês. Em Jó 42, no capítulo 42, né? No versículo 1 ao 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Vamos entender aqui. Essa passagem de Jó é uma resposta de Jó ao Senhor, depois de toda a experiência que ele teve, de todo o seu sofrimento, de tudo que ele passou, que todos sabem, todos, já a maioria das pessoas conhecem a história de Jó. Então, naquele momento, quando Jó declarou, fez essa declaração, o Senhor também já havia respondido a Jó. Foi quando o Senhor se manifestou a ele e no redemoinho de vento, né? Quando o Senhor deu respostas a Jó, e não somente respostas, Deus fez perguntas para Jó que ele não soube responder. E por que o Senhor fez essas perguntas para ele? Porque Jó, em um momento do seu sofrimento, no momento em que ele não pôde contar com ninguém na sua vida. E é o que acontece hoje com muitas pessoas. Muitas pessoas que ainda esperam que parentes, que amigos venham ajudá-la. E vão é o socorro do homem, porque a nossa dependência, a nossa confiança tem que estar em Deus. E quando Jó passou por todo o sofrimento que ele passou, Jó não era um ímpio. Jó, ele era uma pessoa conhecedora da palavra. Ele servia a Deus. Esse momento para Jó foi muito difícil, porque Jó estava na presença de Deus. Ele ia à igreja todos os domingos com sua família. Ele tinha bens, ele tinha riquezas, ele tinha gados, ele tinha fazendas, ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha filhos. Então, o que Jó passou foi de extrema dificuldade para Jó entender o porquê de uma pessoa que serve a Deus de repente se deparar com essa circunstância em sua vida. E Jó, quando ele pensou que ele poderia contar com seus amigos, que foram os únicos que restaram, porque ele já tinha perdido seus filhos, então ele ainda tinha amigos e ele tinha sua esposa que convivia com ele, que estava perto dele, que era onde ele mais tinha que encontrar apoio. Mas Jó, quando ele buscou seus amigos para tentar explicar para ele a situação que ele se passava, os seus amigos começaram a questioná-lo. Seus amigos começaram a fazer perguntas que Jó, naquele momento, não podia responder. Então, por isso, nós devemos, quando vemos pessoas em sofrimento e somos amigos dessas pessoas e até queremos ajudá-la, precisamos ponderar nossas palavras, o que falamos para as pessoas em determinado momento da vida delas, para que nossas palavras não venham ainda prejudicá-las mais ainda, fazê-las se sentirem mais culpadas, fazer elas se sentirem até pior. E quando Jó foi a sua esposa, qual foi a resposta da sua esposa para Jó? Ela falou para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Então Jó, ele estava totalmente sem a ajuda de ninguém. No momento de mais dor, foi quando ele falou essas palavras que estão aqui em Jó 7:7, diz assim: Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então, quando Jó fez essa queixa para Deus, ele estava num momento de extrema
angústia da sua alma, de tristeza. Ele achou, e totalmente sem esperança ali. Então ele achou que ele não poderia mais ver o bem. Não havia mais esperança para ele. Mas quando ele se deparou com a resposta dos seus amigos e da sua esposa, então Jó entendeu que ele precisava somente do Todo-Poderoso, que era para Deus que ele tinha que abrir seu coração e derramar as suas queixas, porque era dele que viria o seu socorro. Então, quando o Senhor respondeu Jó no redemoinho de vento, aqui no capítulo 38 de Jó, diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, quem se assentou à pedra de esquina, quem as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então aqui o Senhor mostrou que Ele é o Todo-Poderoso, que é dele toda a soberania, que é Ele que tem domínio sobre o mar, sobre as estrelas, sobre o vento, sobre todas as coisas. Ele tem esse domínio e não cabe a nós questionarmos ou querermos entender coisas que não estamos preparados para saber. O suficiente nós já temos, que é a palavra do Senhor, que é a palavra escrita aqui nas Escrituras Sagradas, que Ele deixou para que fosse revelada a nós. Então isso já é de extrema importância para as nossas vidas e é o que nós necessitamos. Não devemos questionar a divindade de Deus, não devemos questionar a soberania de Deus, porque não cabe isso a nós. E vemos hoje muitas pessoas fazendo isso, tentando entender coisas que não precisa ela entender. Basta ela pegar o que pertence a ela, que é a revelação que o Senhor deixou na sua palavra. Então, quando o Senhor fez essas perguntas para Jó, ele se sentiu totalmente impotente. Ele não tinha resposta. E ninguém tem essa resposta para Deus. Nem a maior ciência do mundo todo, nem toda a ciência vai poder responder à divindade de Deus, à soberania de Deus. Quem é Deus? Então, quando o Senhor fez essas perguntas para Jó, Jó entendeu que ele não precisava entender essas coisas, que o que bastava para ele era a manifestação de Deus naquele momento da sua vida. E que ele precisava se dobrar ao pó, ele precisava se prostrar diante de Deus e entregar totalmente o seu coração. Porque quando ele fez isso, como lemos aqui, quando ele se prostrou no pó e arrependeu-se do que ele havia falado, Jó teve uma outra visão de Deus. Aí ele pôde declarar com sua boca que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Como muitas pessoas hoje conhecem o Senhor somente de ouvir falar. Porque hoje as mídias sociais, em toda parte se fala de Deus. Muitas pessoas acham lindas palavras, né? Que elas ouvem, elas são admiradoras da palavra de Deus. Muitas até citam as escrituras sagradas, mas não têm um relacionamento profundo com o Senhor. Ainda não chegaram a conhecer Ele como o seu único e verdadeiro Salvador. Ainda não fizeram essa declaração como Jó fez, que ele se abominava no pó. E a declaração que Jó fez em querer Deus, em querer não somente ouvir falar de Jesus, mas ele queria andar com Ele. Passo a passo, Jó, a partir daquele momento, queria caminhar com o Senhor. Então esse tem que ser o desejo de muitas pessoas que têm somente ouvido falar do Senhor, mas que a sua vida continua do mesmo jeito. Então, para que você possa entender
para que você possa conhecer, talvez no seu coração, talvez há muitas pessoas hoje que têm queixas do Senhor, que têm dúvidas sobre a palavra de Deus, que têm dúvidas sobre as escrituras sagradas. Então, quando você passar a caminhar com o Senhor, lado a lado com Ele, juntamente, porque nós só conhecemos uma pessoa quando nós andamos com ela. Quando nós temos o nosso dia a dia com ela, nós temos um relacionamento profundo com ela, que nós passamos a conhecer essa pessoa. Então é isso que muitas pessoas precisam, ter esse encontro real com o Senhor. Parar com seus questionamentos, com suas dúvidas, em querer entender coisas que não é devido a ela ainda, que vai chegar um momento que ela vai entender, mas que primeiramente ela precisa se arrepender, se prostrar diante do Senhor e abrir o coração como Jó fez, e poder declarar como Jó declarou, que antes ele só ouvia falar do Senhor, mas que agora ele caminhava com o Senhor. Agora ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor e a sua vida foi totalmente restaurada, a sua vida foi totalmente transformada. Então deixe os seus questionamentos de lado, deixe as suas dúvidas de lado e se prostre diante do Todo-Poderoso. Reconheça Ele como seu único e verdadeiro Salvador. E você vai ter uma vida transformada, você vai ter um relacionamento profundo com o Senhor. E muitos milagres acontecerão na sua vida. Se olhar o início do capítulo de Jó, da história de Jó, ao final, onde ele recuperou tudo em dobro. Deus é um Deus abundante. Deus não quer que você recupere o que você perdeu com a mesma quantia que você tinha, mas Deus quer que você recupere em dobro. Talvez você já teve muitas perdas, e perdas dolorosas que hoje corroem seu coração, machucam. Há muitas pessoas até mesmo enfermas por dor que profundas no seu coração, no seu íntimo, por perdas que já tiveram. E somente o Senhor pode recuperar isso na sua vida. Pode trazer o dobro, pode restaurar completamente. Então pense nisso. Pense em conhecer o seu Salvador verdadeiramente e desfrutar dessa alegria que Jó desfrutou e que Jó declarou aqui, como ele está dizendo, que ele bem sabes que tudo o Senhor pode e nenhum dos seus planos ou pensamentos podem ser frustrados. O plano e o pensamento que Deus tem para a sua vida. Quando lá no ventre da sua mãe você foi gerado, não mudou. Não mudou porque nesse decorrer do tempo da sua vida, você teve perdas, você teve talvez sucessos, e hoje você se encontra numa situação talvez como Jó, talvez de enfermidade, de miséria, eu não sei qual é a sua situação. Eu só sei te dizer que o que está escrito aqui nas Escrituras, elas se cumprem na sua vida. O plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida não mudou. Não mudou, porque a palavra do Senhor diz que as suas palavras não passam. Passarão os céus e a terra, mas as palavras, as promessas do Senhor não passará. Então, o que Jesus tem para a sua vida, o que Ele decretou lá no ventre da sua mãe, todo o propósito da sua vida, porque todos os seus dias já estão diante do Senhor. Todos os seus dias, o Senhor já determinou algo na sua vida. E tem que ser cumprido. Só não será cumprido na sua vida se você mesmo atrapalhar o plano de Deus. Porque muitas vezes não são nem pessoas que atrapalham o plano de Deus na nossa vida. Muitas vezes somos nós mesmos que colocamos impedimentos, que colocamos limites por nossos questionamentos, por nossas dúvidas a respeito de Deus, os nossos porquê isso, porquê aquilo. Deixe esses porquês de lado e abra seu coração e chame Jesus para entrar. Chame para Ele ser o seu Salvador. E comece, a partir desse momento, eu tenho certeza, comece a andar com Deus. E a partir desse momento, eu tenho certeza
que você vai fazer essa mesma declaração que Jó fez, que antes você apenas ouvia falar de Deus e hoje você, ao andar com ele, a sua vida foi transformada. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Pensa nisso, reflita mais, leia a história de Jó completa para que você possa entender melhor. Talvez você se identifica com essa história e aceite o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Se você ainda não o fez, faça isso agora, não perca mais tempo. Deixe Ele transformar a sua vida e restaurá-la completamente. Amém, amados? Fique na paz do Senhor, tenha um ótimo dia. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês aqui. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no canal. De coração mesmo, vocês estão inclusos em minhas orações. Estou orando por vocês todos os dias, porque cada um de vocês é especial para mim. Amém? Se inscreva mais no canal, né? Você que ainda não se inscreveu, você está vendo esse vídeo agora, apenas, né, a primeira vez. Compartilhe, você que já está inscrito no canal, compartilhe com outras pessoas. E eu creio que a sua vida também será abençoada, porque mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então, dê a palavra de Deus para alguém, né? Compartilhe, em nome de Jesus. Deus abençoe.